Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos tentar entender por que os judeus não aceitam Jesus como o Messias. Você já parou para pensar nisso? Quais são os motivos que levam os judeus a rejeitarem Jesus como o Messias? Nesse vídeo você vai ficar sabendo de tudo, ok? Em primeiro lugar, nem todo judeu rejeita o messianato de Jesus. Existe um grupo religioso denominado judaísmo messiânico, que é constituído por judeus e não judeus que acreditam que Jesus é de fato o Messias. Só que esse grupo é rejeitado pelos demais judeus, que alegam que os judeus messiânicos nunca foram uma ramificação do judaísmo. Também não devemos nos esquecer que os primeiros cristãos eram judeus, e até o próprio Jesus e seus apóstolos eram judeus. Podemos dizer que o cristianismo nasceu do judaísmo. Mas, se assim foi, por que os judeus tradicionais rejeitam o messianato de Jesus? Vou listar agora alguns motivos. O primeiro motivo é a descendência. Os judeus dizem que o Messias, ou Machir, como eles gostam de chamar, deveria ser descendente de Davi, ou seja, ele deveria pertencer à tribo de Judá. Nós sabemos que o Novo Testamento apresenta duas genealogias mostrando que Jesus é de fato descendente de Davi e de fato pertencente à tribo de Judá. A primeira genealogia é a de José e se encontra no livro de Mateus. A segunda é a de Maria e se encontra no livro de Lucas. Porém, os judeus negam essas duas genealogias. Para os judeus, não adianta usar a genealogia de José para comprovar o messianato de Jesus, porque Jesus não era filho biológico de José, ele era filho adotivo. E segundo os judeus, o Messias tem que ser descendente de Davi por parte de pai, pois a descendência não é passada de mãe para filho, mas de pai para filho. E isso, claro, segundo a tradição judaica. O Mashiach terá um pai biológico humano, será descendente do lado paterno do rei David. Portanto, a genealogia de José, apresentada por Mateus, não seria válida. Os judeus também rejeitam a genealogia de Maria, apresentada no livro de Lucas, pois além de Maria ser mulher, ela também não era descendente de Salomão. Se você prestar atenção, ela é descendente de Natã, um outro filho de Davi, e não de Salomão. E segundo 1 Crônicas 22:10, o Messias teria que ser descendente de Salomão. O segundo motivo é que os judeus esperam que o Messias reine sobre Israel. Sim, os judeus esperam um Messias político, um rei, um governante, para restabelecer o trono de Davi que foi interrompido desde Zedequias depois da queda de Jerusalém. Segundo o famoso teólogo judeu, conhecido como Rambam, o verdadeiro Messias terá que ser bem-sucedido nisso, pois se não conseguir ou morrer antes, certamente não era o Messias. E nós sabemos que Jesus não foi rei e nem quis ser rei quando teve a oportunidade. Isso mesmo. Segundo o capítulo 6 do Evangelho de João, o povo, após ver um milagre de Jesus, reconheceu que ele era o Messias prometido nas Escrituras e quiseram levá-lo para tornar ele um rei. Porém, Jesus se retirou dali. Ele não quis se tornar rei. E de acordo com a crença dos judeus, o Messias não seria apenas um rei, mas também um sacerdote e um pequeno imperador, pois Gênesis 49:10 dá a entender que durante o reinado do Messias, Israel receberia tributos de algumas nações. Porém, nós sabemos que na época de Jesus, Israel não recebia tributos de outras nações. Muito pelo contrário, Israel é que pagava tributos ao Império Romano. Então o fato de Jesus não ter sido rei, nem sacerdote e nem imperador faz com que os judeus tradicionais não aceitem o seu messianato. Os judeus também acreditam que durante o reinado do Messias muita coisa irá acontecer. Haverá paz no mundo, as nações não farão mais guerras, os animais selvagens ficarão mansos, as nações do mundo reconhecerão que os judeus são os portadores da verdade e procurarão os judeus para aprender sobre Deus. Os judeus também dizem que na era messiânica o rio Nilo vai secar, os judeus dispersos pelo mundo vão voltar a Israel e o templo será reconstruído. E como nada disso aconteceu durante o ministério de Jesus, eles negam que Jesus seja o Messias.
Bom, agora vou apresentar o ponto de vista cristão. Os cristãos aceitam numa boa a genealogia de Jesus, pois mesmo não sendo filho biológico de José, ele era filho legal e, portanto, era legalmente um descendente de Davi. E também é bom observarmos que em momento algum a Bíblia diz que o Messias teria que ter um pai biológico. Isso não está nas Escrituras, isso é apenas uma tradição dos judeus. E o motivo de Lucas ter usado a genealogia de Maria em seu livro foi porque o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, e por isso Jesus foi apresentado como homem perfeito, segundo a concepção da cultura helênica. Os cristãos também acreditam que Jesus restabeleceu o trono de Davi, mas não da maneira que os judeus esperavam. Ao invés de assumir um trono físico aqui na terra, Jesus ressuscitou e tornou-se rei nos céus, onde também é sacerdote diante do Deus Pai. E segundo o próprio Deus Pai, o trono de Jesus subsiste pelos séculos dos séculos. Os cristãos também acreditam que as coisas mencionadas pelos judeus e que segundo a crença dos judeus deveriam acontecer durante o reinado do Messias, tais como paz plena, animais selvagens tornando-se mansos e a volta dos judeus dispersos, acontecerão em um período chamado milênio, que ocorrerá depois da segunda vinda do Messias, quando Satanás será preso por 1000 anos. Se é que a profecia da volta dos judeus para Israel pode ter começado a ser cumprida desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando milhões de judeus, vindos de todas as partes do mundo, começaram a voltar à Terra Prometida. Em 1947, as Nações Unidas adotaram a Resolução 181, que dava aos judeus 18% das terras palestinas. É claro que os árabes não aceitaram a resolução das Nações Unidas, e em 1948, quando Israel declarou sua independência, 6 nações árabes invadiram Israel. Essas nações eram militarmente superiores a Israel, mas, mesmo assim, foram derrotadas pelos colonos israelenses. E de fato, muitos judeus continuam voltando para Israel desde então. Uma coisa interessante é que os cristãos também esperam a chegada de uma pessoa com as mesmas características do Messias aguardado pelos judeus. Um homem que trará a paz, governará nações como imperador e reconstruirá o templo judaico. O problema é que para os cristãos esse homem será o anticristo. Agora temos um dilema. Quando esse homem finalmente surgir, ele será o Messias dos judeus ou o anticristo predito pelo Novo Testamento? Eis a questão. Os cristãos também alegam que Jesus cumpriu perfeitamente profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Por exemplo, a profecia de Daniel mostrou aos judeus qual seria a data em que o Messias iria surgir. Segundo a profecia, assim que saísse a ordem para reconstruir Jerusalém, os judeus deveriam contar 69 períodos de 7 anos, ou seja, 483 anos, até a chegada do Messias. Em 457 a.C., Esdras voltou a Jerusalém e começou a reedificar a cidade. Se fizermos as contas, esses 483 anos terminaram no ano 27 da era cristã, ou seja, aproximadamente no ano em que Jesus começou o seu ministério. Interessante, né? E a profecia vai mais além. Ela diz que o Messias seria tirado depois de um tempo. E de fato o ministério de Jesus terminou quando o mesmo foi crucificado. Além disso, o Messias iria nascer em Belém Efrata, de acordo com Miqueias 5:2. E esse foi o lugar em que Jesus nasceu. E a profecia de Isaías diz que o Messias ministraria principalmente na Galiléia, onde sua palavra também alcançaria os gentios, e de fato foi exatamente o que aconteceu. A Galiléia superior era designada pelo nome de Galiléia dos gentios, devido à presença de muitos estrangeiros por lá. Jesus foi chamado de Galileu por ter sido educado nessa parte da Palestina e também por ter vivido e ensinado suas doutrinas por lá, cumprindo a profecia de Isaías. Para nós, cristãos, não há dúvida de que Jesus é de fato o Messias, o ungido prometido pelo Antigo Testamento. Nenhum outro alegado Messias cumpriu os requisitos messiânicos como Jesus. Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo e nos vemos novamente no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.